Oi pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho da teoria dos jogos. Nós estamos na semana da Copa do Mundo e você sabia que a Copa do Mundo ela foi inaugurada lá na Inglaterra e a Copa do Mundo era um jogo maçom? Tu acredita nisso? É uma loucura, minha gente, mas é verdade. Mas eu quero trazer um pouquinho do que eu escrevi sobre os jogos, gente. Eu escrevi sobre baralho, xadrez e sobre o nosso jogo do dia a dia, que eu coloquei tudo no meu metaversinho, no meu mundinho. Então, tu sabia que o xadrez ele foi feito para marcar territórios, para demarcar territórios, e assim surgiu o xadrez. Já o baralho, o paus, ouro, espada e copas eram como se fossem moedas de troca. O paus, madeira, o ouro, um minério, espada, coisas de guerra e guerreiros, e copa, coisas mais de cozinha, né? Copa e salões, né? E, e aí eu trouxe pra gente, pra nossa vida, o que a gente precisa para crescer na vida, que é, que é essas coisinhas aqui, ó, que é a plenitude do caráter, a plenitude comercial, a plenitude de lógica e a plenitude da razão. Você deve pensar, putz, grila, como é que é isso? Qual a diferença disso tudo? A plenitude comercial é quando você entende toda a linha de produção de um produto, de alguns produtos. Quando você entende, quando você bate o olho e vê aquela caixa e passa, ó, essa caixa passou pela fábrica, que passou pela floresta para chegar aqui. Essa é a plenitude comercial. A outra é a plenitude de caráter, quando você cuida de si, cuida do seu ambiente e cuida das outras pessoas. E a escola da plenitude da lógica é quando você consegue montar sequências lógicas, seja de matemática, ou de programação, ou até do Excel, ou que você consegue montar a lógica de alguma coisa, você tem esse score de plenitude lógica. Agora, qual a diferença de lógica para razão? A razão você consegue ter o controle emocional. Você consegue sorrir na hora certa, chorar na hora certa e ser uma pessoa plena emocionalmente. A plenitude da razão é essa. E essa é, é, isso é um pouquinho da teoria dos jogos. A gente pode falar um pouquinho também sobre o universo dos números, né? Ó, é, os números, as letras, um número de Guerin e um número do Googleplex, que a cada dia cresce. E tu sabia que existem caçadores desses números? Mas para você o Google de Guerin é o maior número útil existente. Já o número do Googleplex é o maior número primo existente. E para você caçar um número desse, é muito mais fácil você encontrar uma imagem que o representa, porque ele fica muito grande, entendeu? Então esse foi um pouquinho da teoria dos jogos e é isso, gente. Os jogos foi tirado muitas vezes de batalhas que aconteciam, de trocas, a, a, é, a dança, o xadrez, o baralho, tudo isso eram
moedas de troca ali, marcação de território, baralho, xadrez, a dança. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção e valeu!